Esse corte é um oferecimento do Gazeta do Povo, o único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão. Não me cancelaram e agora tem uma oferta ali na descrição para você assinar e consumir um conteúdo sem lacração. Será que isso é preocupante pra caralho? Eu acho assim, nós devemos, vou falar isso contigo com toda a honestidade e seriedade do mundo, o medo também não pode ser uma resposta triunfalista para isso. Porque quando você fala, eu tô com medo, tal, isso é perigoso, eu tenho que também me ser vigilante comigo para não achar que quem está fazendo isso... porque eu também, nesse medo que vai se tornando triunfalista... Nesse Como medo, assim triunfalista? Triunfalista é esse medo que responde com... abrir o sétimo selo, assim, né? As trombetas do apocalipse. Caramba, o fim do mundo! Ah, entendi. Caramba, você não está em medo. Olha só, estamos diante do apocalipse. A coisa vai acontecer. O sétimo selo foi aberto. As bestas saíram, sabe? Cara, estava conversando isso com o meu editor. Onde o meu editor? O Diogo está aqui. O mal começou no pecado. Assim, eu sou cristão, né, cara? O mal começou no pecado, cara. Então, assim, eu não parto do princípio de que todo esse problema humano, essa corrupção da humanidade, né, a presença do totalitarismo e tal, que isso é um problema que eu devo me render a ele. Como... O que seria se render a ele? Se render é justamente temer a ele como se fosse esse monstro opressor gigantesco que está aí. A gente tem que tomar cuidado também para não ver... Por que eu estou dizendo isso? Porque para combater o totalitarismo, cara, você não vai combater com bazuca e... O primeiro combate que você vai fazer é aqui, cara. Sim. Então, assim, o último é com bazuca. Tudo bem, mas o combate se dá nas relações interpessoais. Cara. Com certeza. Na formação de comunidades com lealdade, cara. Você tem lealdade, você tem que formar vínculos leais, você tem que poder confiar nas pessoas que você tem proximidade, cara. Sim. Então, eu não preciso combater as grandes corporações. Claro, podemos criar estratégias de combate, como se livrar disso. Mas eu não posso ficar falando o globalismo, né, que é uma questão. O globalismo é um problema, mas assim, nossa, o globalismo, eu vou me render a isso, ao comunismo. Mas o que é se render? É porque, se render, porque é isso que ele quer, cara. Ele quer te convencer de que existe... Que ele existe? Que ele existe numa sala, que é o que no livro 1974 tem uma sala que eles levam o cara pra torturar o cara, né? Que tem isso e que o grande irmão tá observando a gente, que nós não podemos... Cara, acabou. Se você tá fazendo isso, tá com esse medo, é porque você já tá dentro, engolido por ele. Ou porque eu fui já me levaram numa sala e me torturaram, né? Tá, mas você não tá dizendo por aí que 2 mais 2 é igual a 5, né? Por isso que levaram eu pra uma sala e me torturaram. Então você não tem tanto medo quanto você imagina. Ou tenho tanto medo, mas eu tenho mais coragem, né? Quer dizer, é justamente o fato de que a sua virtude... É não ceder ao medo que você tá falando. Não, ceder ao esse medo, claro, cara. sim, mas... Você continua fazendo... Cara, você continua tocando tua vida, comendo pizza, estamos aqui... Sim, mas eu tenho medo. Tá, mas assim... Eu não acho que eu tô não tô dizendo, ileso, veja, tá ligado? Que eu não tô tenho dizendo... nada que... Não tem nenhum risco, sabe? Não, eu não disse isso. É importante assim, eu não tô dizendo pra não ter medo. Entendi. Mas não pra ter... Eu tô dizendo assim, não se o render seu ao medo. medo... Cara, o medo é uma paixão. Uma paixão? Uma paixão, medo é uma paixão. Medo é irracional. Uma parte, né, tá lá na alma, ela, né, nessa disposição de racionalidade psíquica. Você tem que tomar cuidado para que você não racionalize esse medo. Né? Você vai racionar, vou começar a ter medo do quê? Eu tenho medo, então, das grandes corporações. Tenho medo do totalitarismo que está aí. A gente tem que tomar cuidado porque ele não está aí no Big Brother. Cara, ele está aqui, velho. Está aqui. Eu discordo de você plenamente, cara. Esse que é o problema. Não, porra, ele tá lá. Existe um Big Brother, porra. Como ele tá nos dois ao mesmo tempo. É que se você assume que ele é esse monstro que não tem muito o que fazer com ele, não, mas porque ele ele tá aí, que não tem muito o que fazer. Que é um medo de algo que tá aí. Cara, Babilônia... Se você tá vendo um furacão chegando perto de você, você não vai ficar com medo? Não vai sair fora? Você não vai racionalizar porque tá com medo e pensar como você resolve? Não. Então a gente entra num acordo aqui, porque
que eu tô falando para ti, na verdade, vamos pontuar. Assim, a gente está discutindo estratégia de como, acho que fugir disso, combater disso. A assim, pergunta que eu fiz é uma foi questão se prática, né? você não tem medo dessa cultura que tá cada vez maior. Né? Tipo, tem uma puta de um furacão chegando perto cada vez mais. Tipo, o que você acha disso? Como que você reage? Isso, é uma questão de prática. Como eu reajo? Então, exatamente. É uma questão de resolução prática. O que a gente faz? Então, primeiro, para mim, é entender que este furacão que está vindo, ele só é uma tempestade, é só um furacão. Ele só é... Cara, ele não é o fim do mundo, tá? Sim. Tá? Babilônia não é o fim do mundo. Tá? Mas pode ser o fim da sua vida. Então, aí é uma questão... Aí vou trazer uma questão para um plano, talvez um palco, que talvez seus espectadores não estejam tão acostumados, que para mim é uma questão importante, que é trazer justamente uma dimensão religiosa para esse tópico. Sim, cara. Quer um Red Bull, cara? Alguma coisa aqui? Não, muito obrigado. Eu não, tô tomando uma água. Que é trazer justamente para uma dimensão religiosa, cara. Ou seja, Deus vai te proteger. Cara, Deus já morreu na cruz para me salvar, entende? Então, assim, ele já me protege. Sim, existe uma dimensão religiosa para mim, espiritual. Porque se a guerra é assim, nessa dimensão que a gente está colocando, né? ela tem uma dimensão que, para mim, não pode ser limitada à dimensão material. É uma mera dimensão econômica, uma mera dimensão política de Estado, né, a forma do Estado. Então, ela tem uma dimensão, e a gente tem que trazer, então, o assunto para os seus fundamentos espirituais, que eu chamo de espiritual aqui, são de natureza para além do material, né? Pensando em espiritual, nada tipo New Age, nada disso. Sim, tá? sim. De uma esfera para além da dramática material, né? Se a gente está elevando a coisa para um medo nesse nível, então a gente tem que trazer a conversa para as suas estruturas de uma dimensão que, para mim, é a dimensão mais importante da natureza humana, que é a dimensão da sacralidade, do religioso. Por que eu estive falando isso? Porque, cara, lamento, assim, vamos ser sinceros, morrer nós vamos. O que a gente não quer morrer, a gente quer o que a gente velhinho, não quer né? morrer é morrer... não, eu acho que tem uma questão do morrer velhinho ou morreu na bravura, né? O grande dilema do Aquiles Prefiro da ser um herói Ilíada, vivo né? ou um covarde... Não, um O herói morto ou um morto, covarde vivo. jovem ou um covarde que vai ser a vida. Eu prefiro ser o herói velho. O herói velho, é. O herói... Aquiles, né, que volta, velho. Ele volta travestido de velho, né? Então, eu acho que esse drama existencial, a gente não pode amputá-lo jamais, cara. Mas de que forma ele se manifesta nessa questão? Ele se manifesta justamente no fato de que você fala assim, bom, nós vamos morrer, tem controle. Então, assim, toda essa luta da vida ou morte é uma luta existencial. Só que essa luta existencial, ela tende sempre ao fracasso. A morte vence, velho. Para todos. Sim, Tende, não. Sim. Porra. Cara, sinto muito. Conhece alguém que tá vivo há mais de, sei lá, 200 anos? Então, esse desejo de perpetuar a eternidade é justamente isso, a corrupção mais forte da alma, cara. Isso que é o problema. Por isso que eu chamo de triunfalismo. Esses controles todos, essas empresas que querem domínio, querem controle. Querem, cara, mas elas não vão te controlar o mais importante que é a sua alma, a sua consciência, cara. É assim... tem algumas almas que eles controlam, viu? Então, elas... Não, eu tô dizendo a sua. Sim, a minha é um pouco mais difícil. Não tô dizendo a da maioria dos influenciadores. Tô pensando abstratamente. Cara, é isso que eu tô pensando, cara. Você tá disposto a olhar para essa realidade e saber que a tendência dessa realidade é fracassar? Cara, é fracasso, cara. Não é um derrotismo isso também? Tipo, cara, claro que eu vou morrer, mas não significa que eu não posso impedir algo ruim de acontecer. Mas mas então, Monark, você não está impedido. Tentar, né? Pode ser um derrotismo. Sim, sim. Cara, vamos ser sinceros, velho. Se você fosse um cara derrotista, eu, na sua condição, talvez, cara, eu ia largar tudo. Eu ia pescar, velho. Mas aí você tem que ter dinheiro, né? Eu não tinha. Não, eu ia vender, fazer qualquer coisinha, cara. Me cancelaram, não quero mais saber disso, cara. Mas você não fez, cara. Assim, então você mostra uma certa nobreza de caráter. Uma cabeça durice.
Porque eu vejo isso muito mais como uma virtude. Eu também, eu tô só... Uma virtude, cara. Pra mim é muito mais interessante. Então, você tem um exemplo de enfrentar algo que não é tão poderoso assim, velho. Ah, sim. Não, com certeza. Eu não tô falando que ele que já era e fudeu, né? Mas não é, cara. Mas eu tô falando que, porra, é muito preocupante e tá cada vez mais crescendo, né? Perfeito. É por isso que você continua. Por isso que a gente conversa, por isso que eu dou aula, a gente tem vocações distintas, por isso que a gente chama, né, família... Então você é otimista que no final nosso trabalho individual vai conseguir desacelerar e reverter esse processo de É que para mim, então, totalização do pensamento. É que essa tensão, aí eu vou dar uma filosofada aqui, se me permite. Bicho, adoro. É que essa tensão entre o domínio, o poder, que eu vou chamar aqui novamente de Babilônia, né? Babilônia é a figura bíblica, né? De um Estado que se torna totalitário, né? De um Estado que se torna a vanguarda do fim da história. Cara, essa tensão desse desejo humano de controle, ordem, perpetuar o seu poderio, ele é um desejo humano que não é atual. Ele é permanente na história. E quando né, o outro lado, o amor, o desejo é um amor, né? O Eros, né? O Eros egoísta, que quer poder e tal, diante de um outro amor, de um amor que não é esse, porque estou ecoando Santo Agostinho, nas duas cidades, Cidade de Deus e Cidade dos Homens, o grande problema é achar que a cidade dos homens que se encastela, que vira a Torre de Babel, né? Que quer justamente a Torre de Babel é essa que quer competir depois do dilúvio com Deus, né? Uhum. Na verdade, a Torre de Babel vira, que se promete a Torre da Liberdade, vira justamente a Torre do fracasso, onde ninguém se entende. Então, no fundo, cara, nós estamos enfrentando só uma nova Babel. Só uma nova Babel. Mas já deu muita merda. Quando mas vai sempre dar, cara. Teve, né, campo de concentração, cara, mas teve o comunismo, teve a Ucrânia com vai existir milhões de novos, mortes. vai existir novos. Você não vai acabar com isso. Assim, você não vai acabar com esse sofrimento. O que eu acho que a gente precisa conseguir é... E por isso que eu não sou derrotista nesse sentido. Tá? O que a gente precisa saber é dimensionalizar o sofrimento numa perspectiva correta. Eu não posso achar que eu vou acabar com o sofrimento. Cara, nem Cristo que morreu na cruz, num ato de sacrifício, que para mim é definitivo esse sacrifício, ele trouxe o paraíso aqui na Terra. Bom, gente, morri na cruz, tá tudo resolvido, tá? Tipo, acabou, não tem mais guerra. Ele salvou nossa alma, né? Não nosso estado físico. Mas ele consegue dimensionalizar o estado físico também. Porque não faço a diferença entre alma e corpo. O que ele não fez, Monarca, o que não, na minha perspectiva aqui, é que você não vai encontrar um paraíso na Terra que combaterá essa nova Babel, essa nova Babilônia. Isso não vai acontecer, cara. Vai surgir outro. Mas teve comunismo. Tudo bem, vai surgir daqui outro nome. Deu um outro nome, sabe? Vai chamar, sei lá... Cancelamento. Vai chamar... Dá o nome que quiser, cara. Sim. Ninguém tem a imagem do fim da história. Ninguém tem isso, cara. A gente participa da dinâmica da história, estamos interna a ela, não conseguimos ver o script, né? Você não consegue ver. E você não vai falar, esse domínio que está aí hoje e tal, ele vai acabar. Não, cara, ele já está acabando, porque ele faz parte da natureza humana, por desejo de poder e tal. Agora, o que você, como eu disse, que eu defendo, né? Essa é a minha perspectiva de vida, conseguir, cara, ser virtuoso para não justamente ceder a isso. Se o monarca tivesse se desculpado no sentido... Eu me desculpei, né? No sentido que eu quero dizer assim, se transformado em outro monarca. Sim, ter mudado da minha ideia, parado de defender o que eu defendi naquele momento. Desculpa que você fez foi desculpa cívica. Foi uma desculpa de cívica. Se eu te Diplomata, ofendi, cívica. foi mal, cara. Desculpa cívica. Sim. Todo mundo tem que pedir desculpa cívica, todo mundo faz merda, né? Sim. Mas desculpa, cara. Foi mal, eu tava bêbado. Sabe? Falei de um jeito merda, mas o que eu penso é da liberdade, claro. Mas então você não está se desculpando. Eu tô me desculpando pela forma, não pelo conteúdo. Desculpa cívica. Sim.
de polidez, né? Eu também acho que eu não tinha que ter me desculpado, não, pra ser sincero. É porque assim, Não fiz nada de errado. Na minha visão, não fiz nada de errado. Tipo, cara, ó, vou te dar assim, ó, eu dou aula de filosofia. Uhum. A minha filha chegou pra mim e falou assim outro dia, eu uso esse exemplo em aula, às vezes. Pai, por que eu não posso ter filhos com meu irmão? Né? Por exemplo, por que eu não posso Sim. ter relações com meu irmão Sim. e ter filhos com ele? Cara, essa é uma situação de uma criança perguntando sobre uma situação limite Sim. das relações, que a gente chama de tabu. Né? Sim. Do ponto de vista de uma discussão em sala de aula, então eu vou discutir esse assunto em sala de aula. Ou discutir numa mesa de bar, discutir com um amigo. Cara, já parou pra pensar, por que eu não posso? Cara, é uma discussão, do ponto de vista da discussão, legítima. Claro. Por que eu não posso comer gente, no sentido, né? Canibal. Pô, podia ter uma pizza sei lá, uma pizza de corintiano, petralha, pimentar. Não podemos Comer gente. comer gente, Concordo. né? Podemos. Mas não podemos discutir isso? Podemos. Inclusive, é um argumento que se o cara quiser vender parte do corpo dele que ele Que é o depois exemplo morreu- limite da discussão libertária. Lá. Cara, o que você faz? Você pega uma discussão limite. Cara, eu tô defendendo comer gente. Sim. Mas é uma pergunta, olha, existem canibais. Sim. Tem gente que bebe sangue dos outros aí, sabia? Sim. Tipo, de verdade. Tem gente que assim. come placenta, velho. Você tá comendo gente, né? Cara, vamos parar de falar desse assunto que eu vou vomitar. Mas a pessoa acha super aceitável. Eu também acho. Se você- Não, eu não acho. Tipo, mas, eu acho eu acho aceitável. Eu acho que se você quiser comer a porra de uma placenta, vai Tá, lá mas e você podia, come. por exemplo, Mas eu então- não comeria, tá ligado? Eu tô de boa. Então, por isso que mas assim, percebe que esse assunto é um assunto limite de discussão. Sim, chegamos no extremo de uma ideia. De uma ideia. Pô, peraí, vamos pensar numa sociedade que... Pô, podemos discutir isso? Claro. O que você estava fazendo? Exatamente isso. Discutindo um caso limite. Qual que é o caso limite da liberdade de expressão? Exato. Hoje, no mundo moderno, quer dizer, pós Segunda Guerra Mundial, Aham. o caso do limite da liberdade de expressão é saber se é possível ter uma defesa, um movimento que se defende, um partido nacional-socialista com símbolos e tal. Aham. Então, olha, do ponto de vista da liberdade de expressão, uma discussão, pô. Sim. Você não estava defendendo, entende? Não tá. Não Então, tá. por isso que eu acho que eu não fiz nada por isso de que, errado. então, por isso que eu acho que se você tivesse mudado, é verdade, puxa vida, caramba. Fui cancelado, vou parar de ter Vou essa me ideia. autocancelar. Aí o Monark, eu não viria aqui. Pode crer, eu teria morrido, né, por dentro. Tchau. Sim, Bom, na verdade, ver o Monark fazer isso, hein, velho? sim. Por quê? Porque é uma questão de De ser de fiel. ceder a sala 101. Aham. Total. Você cedeu. Você fala, bom, o 2 mais 2 é igual a 5. Agora, numa discussão, você pode discutir do ponto de vista do exercício. Por isso que existe um tema que é uma distinção que precisa ser feita sempre que a gente debate liberdade de expressão, que é liberdade de expressão, liberdade de ação, liberdade de discussão. Então, por exemplo, eu pessoalmente, sou a favor de discutir absolutamente qualquer assunto. Eu também. Absolutamente qualquer assunto. Todos os assuntos possíveis. Sim. Não tem assunto pra mim que eu faça... não. Esse Esse aí... não pode falar. Não tem, não posso falar. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.